Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe e deixa o like. Hoje a gente vai falar dos honorários advocatícios. Vamos lá para o item 1. O marco temporal para a aplicação das normas do Código de Processo Civil de 2015 a respeito da fixação e da distribuição dos honorários de sucumbência é a da prolação da sentença, acórdão, que as impõe. O item número 2, ele fala que não se aplica a regra do artigo 85, parágrafo 2º do CPC, direcionada ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que a sentença tiver sido proferida na vigência do antigo diploma processual. O item 3 fala que é inviável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência diretamente pelo STJ com base no artigo 85 do CPC, sob pena de configuração de supressão de grau de jurisdição e de desvirtuamento de competência recursal da Corte. Já o item número 4, ele fala que nos recursos interpostos contra a decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. O parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir exercício de abuso de direito de recorrer. Já o item número 6, ele fala que os honorários recursais não têm autonomia nem existência, independentemente da sucumbência fixada na origem, e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há falar em honorários recursais. Para a majoração de honorários advocatícios na instância recursal, não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado, que será considerada apenas a quantificação de tal verba. Esse é o item número 7. O item número 8, pessoal, fala que os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Já o item número 9, ele fala que os honorários recursais de que trata o artigo 85, parágrafo 11 do CPC, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto a de não provimento ao recurso. O item número 10, ele fala que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargada. Está na súmula 345 do STJ. O artigo 85, parágrafo 7º do CPC de 2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na súmula 345 do STF, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que impugnados e promovidos em litisconsórcio. Os honorários advocatícios, ele tem a natureza alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para seu pagamento. O outro item, ele fala que o parágrafo 8º do artigo 85 do CPC transmite regra excepcional de aplicação subsidiária em que permite a fixação de honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação,
o provimento econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa seja muito baixo. O outro item, ele fala que não é possível a compensação de honorários advocatícios quanto a sua fixação ocorrer na vigência do CPC de 2015. Está lá no artigo 85, parágrafo 4º do CPC. O outro item, ele fala acerca da... Quando devida a verba honorária recursal, mas por omissão o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado arbitrá-la em ofício por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte. Olha, pessoal, que importante aqui, ó. A verba honorária, então, ela é uma matéria de ordem pública, não depende de provocação da parte. O outro item fala que o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido, não implica honorários sucumbenciais recursal para a parte contrária. Por critério da simetria, não é cabível condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público ou nos autos da ação civil pública ou de ação coletiva, salvo comprovada má-fé. O outro item aqui fala que são devidos honorários advocatícios nas reclamações julgadas a partir da vigência do CPC de 2015, quando angularizada a relação processual. O outro item fala que nas hipóteses de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Você está na súmula 519 do STJ, tese julgada sob o rito do artigo 543-C do CPC de 1973, é o tema 408. O outro item, ele fala que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Essa é a súmula 517 da STJ. Não é possível a modificação do valor da verba honorária fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. O outro item fala que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte exequente, em virtude do acolhimento total ou parcial da exceção de pré-executividade. O outro item fala que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Isso está lá na súmula 303 do STJ. Esse último item aqui é muito usado em caso de há um contrato de gaveta aí de compra e venda de um imóvel, sendo assim o imóvel continua em nome do devedor, né, dando um exemplo. Então você pede a penhora do bem imóvel e quando vai para leilão ou a parte é intimada acerca da penhora desse imóvel, apresentam-se ou apresentam embargos, é apresentado embargos de terceiro, né, ou posto embargos de terceiro nos autos, para falar que tinha um contrato de gaveta, foi formalizado tal contrato, e que o bem foi vendido e, portanto, o imóvel não poderia ir a leilão ou ser penhorado, tendo em vista que é de terceiro. Então, nesse caso, por não ter registrado essa compra e venda em cartório, na matrícula do imóvel, quem deu causa foi o terceiro, né, que opôs esse embargo de terceiro. Então, nesse caso, ele tem que arcar com os honorários advocatícios. Esse, nos meus casos aqui, no meu cotidiano, eu uso bastante essa súmula. Pessoal, quem gostou do vídeo, aí deixa o like, compartilha e, se possível, aí comenta o vídeo. Valeu, pessoal!